Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Hoje atrasei com força. São 2h pouca da manhã, gente. A viagem demorou muito. Tô falando baixinho para não incomodar ninguém. Mas a viagem demorou. Mas independente da viagem demorar ou não, eu não quero perder esse propósito. Coloca para você ver um propósito no seu coração. Toda vez que você se prontificar a fazer algo, vai acontecer um monte de coisa. E depende de você continuar fazendo ou não. Porque vai acontecer N coisas para você desistir. Às vezes até a desculpa é boa, é perfeita. Poxa, a viagem atrasou, eu não tenho culpa, mas eu posso escolher fazer ou não. Entendeu? E eu escolhi fazer. Se eu chegasse de madrugada, se eu quisesse fazer algo para mim, se eu quisesse comer, eu ia fazer. Se eu quisesse tomar um banho, eu ia tomar. E por que você não pode pegar o mesmo tempo que você ia fazer para coisas para você e fazer em prol do que é bom para você, do seu propósito? Por que a gente se esforça tanto por tanta coisa e quando a gente toma um propósito para Deus em prol de algo maior, por que a gente desiste? É uma opção. Então, são 3h da manhã, gente. Mas eu vou persistir. Eu falei para o Senhor que eu ia fazer 21 dias com a palavra que Ele me desse e eu ia entrar durante 21 dias consecutivos. Eu sei que não é fácil. Com a vida corrida que a gente tem, não é fácil. É difícil para mim fazer, é difícil para você parar para assistir e receber essa palavra e tomar posse dela, encher o teu coração de fé e de esperança, é difícil. Mas depende de você e depende de mim. Amém? E eu decidi, ainda que seja 3 da manhã, continuar fazendo. Mesmo estando cansada, com sono, continuar fazendo. É uma opção. A gente tem falado todos esses dias sobre isso. Olha como as palavras que Deus tem dado tem alinhado nesse foco, né? Nesse propósito. E ontem nós falamos de Gideão, mais uma vez. Como Deus disse para ele, vai nessa tua força. Olha só, o que eu disse para vocês ontem? Eu disse para vocês ontem assim, vai nessa tua força. Eu disse que Deus não conta com a super força, com o super poder, com a força do outro, Ele conta com a sua força. Porque se você continuar insistindo, mesmo com pouca força, ou com nenhuma, como eu disse ontem, Ele te honra. Então é com a tua força e com a minha força que Ele conta. Tá entendendo? A gente prega, gente, você fala, você ministra e vive aquela palavra. É incrível como Deus... Ontem eu disse que o salmista diz que ele dá força ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, se eu tô cansada, se eu tô sem vigor nessa hora, eu tenho fé. Por isso que eu tô aqui. Amém? E a gente vai continuar lendo Gideão. Acho que Deus tem falado aqui comigo muito nessa palavra. Em todos esses vídeos, Deus tem falado. Mas ontem eu falei sobre Gideão, anteontem também e hoje também. E se você não ouviu, volta nos vídeos que você vai ver o que Deus tem falado. É tremendo isso aqui, gente. É tremendo isso aqui. E hoje eu vou ler no 7. Hoje eu vou ler no 7... capítulo 7, o versículo 9, 10 e 11. Amém? A gente já aprendeu algumas coisas no vídeo de ontem e no de anteontem. Deus já falou no vídeo de ontem, de anteontem, vai falar hoje de novo. Tá falando comigo e eu sei que vai falar com você. Diz assim, ó. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor disse, levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço purá, até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhoto em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia,
Eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. Isso aqui é lindo demais. Isso é tremendo demais. Como eu disse ontem e anteontem, Gideão estava passando por uma passagem, né? Primeiro dia eu expliquei a separação. Deus separou ele de muitos, eram muito grandes. Gideão conseguiu juntar ali um grande exército para combater esse povo aqui, que também era muito, muito, muito. Você está vendo aqui? Eram como gafanhotos. Eram no vale como gafanhotos em multidão inumeráveis. E Gideão tinha conseguido no primeiro vídeo arrumar aquele monte de gente para combater, e Deus separou, e sobraram 300. E no dia anteontem eu explicava como Deus falou com Gideão, como Deus escolheu Gideão, mesmo ele se sentindo tão pequeno. Como ele disse, eu sou o menor da minha casa e a família minha, a família mais pobre de Manassés. Eu acho tremendo como é que Deus pega os improváveis, os menos qualificados. Não que Deus não escolha qualificados, tá, gente? Deus é tremendo, porque Deus usa quem Ele quer. Mas muitas das vezes, o nosso maior empecilho para servir a Deus é justamente o que a gente não tem. Não vou servir porque eu não tenho, não vou fazer porque eu não tenho. Muitas das vezes, o nosso maior empecilho para desenvolver a obra, para se colocar diante de uma posição, para fazer a obra de Deus, para cuidar, é o que você não tem. Eu não tenho. E ontem eu mostrei para vocês o que Deus fez com o homem que não tinha. E hoje, preste atenção numa coisa aqui. Deus já tinha pegado e separado os homens. E eles estavam em volta do arraial do inimigo. Que a palavra diz que eles olhavam de longe e era numeroso. E Gideão, Deus já tinha tirado, ele tinha 32 mil homens para a batalha, gente. Embora o exército, mesmo assim, fosse muito maior. Eu li um estudo que era em torno de, eu não tenho certeza, agora não vou me lembrar, mas era 135 mil ou 185 mil homens. Olha só, aquele exército tinha na base de, acho que era 135 mil homens. Gideão tinha 32 mil. Na primeira remessa. Deus veio, fez aquele reboliço que eu falei no primeiro vídeo, tirou 22 mil. Depois Deus veio de novo, selecionou e deixou 300. Aí você imagina, se um homem com 32 mil homens já estava em desvantagem, e agora com 300? E agora? O exército continuava enorme. As afrontas do inimigo continuavam inumeráveis. Eram grandes demais para ele. Preste atenção nisso aqui. E eu acho lindo que Deus conhece o coração do homem. Gideão aqui, gente, se vocês lerem essa passagem, você vai ver que Gideão faz vários testes com Deus para saber se Deus estava mesmo no negócio. Ele faz alguns testes com Deus. Primeiro ele fala para o anjo do Senhor assim, se é o Senhor, fica aqui que eu vou fazer um sacrifício, eu vou trazer algo para o Senhor, só me espera. E o anjo fala, beleza, vou esperar. Aí ele traz pão, traz umas coisas lá, bota na pedra. E o anjo vai, toca na pedra, aquilo é consumido pelo fogo. O anjo diz, estou aqui, provei para você que eu estou aqui. Depois ele faz uma prova com o anjo de um velo de lã. Ele fala, ó, eu vou botar, se é mesmo o Senhor que está comigo, se eu vou mesmo ser vitorioso nessa batalha, eu vou colocar um velo de lã e eu quero te pedir, ele fala com o jeitinho dele, se você ler, você vai ver que é tremendo isso aqui, gente, eu acho lindo isso aqui. Ele fala assim, eu vou botar o velo de lã aqui, ó, e amanhã de manhã, se for o Senhor, o velo vai estar molhado de orvalho, todo molhado, mas toda a terra em volta dele vai estar seca. E a palavra diz que ele acorda de manhã e o velo de lã está tão molhado, tão encharcado, que ele torce e enche uma taça. Aí ele fala, Senhor, mais uma vez, não se ire contra mim, mas faz ao contrário agora. Agora eu quero que o velo fique totalmente seco e toda a terra molhada de orvalho.
E Deus faz isso. Ele acorda de manhã, toda a terra está molhada e o velo de lã está sequinho. Então, ele sabia que Deus estava na peleja. Ele sabia. Sabe quando você sabe que Deus está do seu lado? Sabe quando você já sentiu que Deus está no propósito, mas mesmo assim a adversidade te cega? Mesmo assim, às vezes, a incredulidade do nosso coração, sabe? As palavras contrárias, o vento contrário nos faz duvidar. É assim que estava esse homem aqui. Eu acho isso lindo. Porque você vê que é o mesmo. São as mesmas dificuldades que nós temos hoje. Os grandes homens e mulheres de Deus passaram pelas mesmas lutas que a gente passa, gente. A única diferença é que eles não desistiram. Quem desistiu, quem para no meio do caminho não alcança nada, gente. Quem perde a fé, perde a esperança no meio do caminho, não alcança nada. Todos os grandes homens, mesmo não sendo homens de Deus, mas todos os grandes homens que a gente ouve falar, são pessoas que começaram e continuaram, e continuaram, e continuaram. Eu acho incrível isso aqui. Porque a Bíblia ela é atualizada todos os dias. Todos os dias você lê e está vivendo o que você está vivendo hoje. Eu acho da receita de vitória. Isso é tremendo. E a palavra diz aqui que Deus fala para ele assim, olha só, pronto, em redor, preparando já o ataque com 300. 300 homens. Para 135 mil homens. Como é que o coração do homem não vai desfalecer, gente? Mesmo fazendo vários testes, mesmo sabendo que Deus está no negócio, tem hora que a luta é tão tremenda. Tem hora que o levante é tão grande na nossa vida. Tem hora que a afronta é tão grande que mesmo você sabendo, conhecendo, sentindo que Deus está no negócio, a carne treme. O medo toma conta, sabe? É por isso que você não pode olhar as coisas pelos olhos carnais. Se você olhar a luta pelos olhos carnais, você desiste. O que eu falei lá no vídeo lá? Acho que foi no 3º ou no 4º. Quem olha o vento, não semeia. Não. Fica assim, tá ventando muito. Vou semear não, porque vai perder a semente. Se você parar para olhar a circunstância, você não faz. E aqui Deus sabe que ele ainda está com medo. Deus sabe que ele ainda está apreensivo. E ele fala para ele assim, olha, se ainda temes, olha só, lê. A gente leu aqui agora, né? Depois você lê com calma aí. Se ainda temes, desce tu e o teu moço Purá no arraial dos medianitas e ouve o que eles vão dizer. Deus sabia que o coração dele ainda estava lá, ó, desesperado, com medo, olhando aquele monte de gente, olhando aquele montinho dele, o montão do inimigo, sabe? É o seu montinho de provisão, é aquele monte de problema para você resolver, é o seu pouquinho de paciência, é aquele monte de tribulação, é seu pouquinho de fé, é aquele monte de luta, tá entendendo? Você sabe, né? E Deus fala, se ainda temes, desce lá, e você vai ouvir o que vai ser dito lá embaixo. E o que você vai ouvir vai trazer força para suas mãos. E ele desce, escondidinho, com o moço dele. O moço é o ajudante, é como se fosse um escudeiro. E ele escuta os sentinelas, os guardas, sentinelas. E um sentinela conversando com o outro e falando com ele assim, eu tive um sonho essa noite que um pão de cevada rodava pelo meio do arraial e destruiu a tenda. E a tenda que fala aqui, depois se você ver, eu estudei que era a tenda do comandante. O pão não derrubava qualquer tenda, era a tenda do comandante, do arraial. E ela virava, ponta cabeça, de cabeça para baixo. E ele falou assim, olha só o que ele ouviu do próprio inimigo. Nada mais é isso do que Deus entregou todo esse povo na mão de Gideão. Deus, olha o que o inimigo diz. O rapaz conta um sonho e nesse tempo, até hoje eu creio muito nisso. Tem gente que não crê, mas eu creio muito. Que tem sonhos que você sabe que não são sonhos. Então, qualquer sonho assim, eles levavam como se fosse uma revelação. Aí ele fala assim, esse sonho nada mais é, ele diz que sonhou que um pão de cevada veio rodando e derrubou as tendas.
E o outro fala assim, nada mais é do que Deus dando esse povo na mão de Gideão, do israelita Gideão. Ele ouve isso do próprio inimigo. O inimigo estava entregando de bandeja a vitória dele. Ele ouviu pela boca do inimigo a vitória dele. Ele ouviu, Gideão desceu lá e ouviu do inimigo a vitória dele. Deus é tão lindo, gente. Deus é tão lindo que se for preciso para acalmar o teu coração, para te mostrar que ele não tá, que ele está no negócio, ele usa até o próprio inimigo a favor. Isso é lindo demais. Próprio inimigo a favor. Você tá entendendo? Deus é lindo. De repente a pessoa que toda a vida foi contra chega e fala vai dar certo. De repente a pessoa que toda a vida falou mal de você, te expôs, falou que você não conseguia, chega e fala uma palavra que te empurra para frente e tu fala, gente, eu nem esperava isso de fulano. Mas não é fulano, é Deus. Provando que ele está com você e usando, se preciso for, a boca do próprio inimigo. Deus é tremendo, gente. Isso é coisa linda, esse Jesus. E ele ouve isso. E ele volta para os homens, os 300 homens, e diz assim, vambora. Vamos lá, porque Deus nos entregou esse arraial nas nossas mãos. Você está entendendo isso aqui? Gente, isso aqui é uma coisa muito linda. Eu quero que você entenda que não tem dificuldade, situação, posição que afaste o homem de Deus. Não tem maior, não tem menor. Não tem quem pode mais ou quem pode menos, gente. Não existe situação que te afaste de Deus. O que afasta a gente de Deus somos nós mesmos, que damos mais vazão aos problemas, às dificuldades, à visão terrena, sabe? A gente dá mais tempo, a gente dá mais crédito para essa visão e acaba perdendo. Engraçado que aqui ele fala que um pão de cevada. Um pão de cevada. E a cevada, olha como é que Deus faz tudo de acordo. A cevada era um dos cereais mais baratos que tinham. Um dos cereais naquela época mais baratos, sabe? Ele simbolizava a necessidade, a pobreza. Dentro de um sonho, um pão de cevada veio derrubar o inimigo, derrubou a cabana do general, é o menor derrubando o maior. É a dificuldade vencendo, sabe, gente? É tremendo isso aqui. Um pão de cevada, era o pequeno vencendo o grande. Você tá entendendo? Isso aqui é coisa linda. Deus mostrando que ele usa o que ele quiser. Não tem, gente. Tira isso da mente. Eu tenho falado isso ao teu coração, eu tenho falado isso pro seu coração, mas eu falo pro meu também, porque eu também olho pra mim e aí muitas das vezes eu me sinto um pão de cevada. Porque a gente olha pra... A gente não tem, eu não posso, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E a palavra nos afirma que ele escolhe os que não são, para confundir os que são. Porque tem gente que fala, se Deus tiver que usar, olha só, vai usar fulano, vai fazer para fulano, vai honrar fulano, porque fulano é. Tá, fulano é, tranquilo, beleza, não tô questionando que fulano é. Mas se Deus quiser, ele usa quem não é. E quem é fica confundido, porque ele fica assim, mas por que Deus fez isso na vida dele e não fez na minha? Por que Deus usou ele e não me usou hoje? Por que Deus fez assim? Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa as coisas loucas. Você está entendendo isso aqui? Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu sei. O que você tem no seu coração aí? Qual é a dificuldade que você tem? De ver, de fazer, de continuar tentando, sabe? Qual é a luta que te impede de achar que você vai vencer? Porque às vezes você fala assim, poxa, mas Deus é comigo, mas aí a luta vem, aí você fala, não é, mas não, eu me enganei.
Porque eu não tenho capacidade, sabe, irmã Sinara? Eu não sei o que fazer, eu não sei como falar, eu não sei agir, eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer. Deus não vai usar alguém igual a mim. Ele vai usar alguém igual fulano, ele vai honrar alguém igual fulano, não vai, gente. Ele vai usar quem ele quiser. E se ele quiser usar você, honrar você, levantar você, não tem impossibilidade que impeça ele. Se ele quiser fazer de você um Gideão, uma Gideona, não tem dificuldade que impeça Deus de fazer. Entenda isso. Entenda no seu coração que Deus usa o que Ele quer, conforme Ele quer. Aqui Ele usou um pão de cevada, um material mais pobre, mais, sabe, para derrubar uma... Até no sonho Ele usa o que Ele quer. Ele não podia usar um cereal lá, que estava na moda dos granfinos. Ele usou um pão de cevada que era simbolizado aquele material mais... Era o cereal mais barato que tinha na época. Simbolizava a pobreza de Israel nesse tempo. Só que ele usou aquilo para derrotar. Você está entendendo isso aqui? Então Deus, Ele usa os improváveis. Olhe para você. E quando alguém disser para você que você não pode, você vai dizer assim, eu só não posso se Ele não quiser. Porque se Ele quiser, Ele me usa, Ele muda a minha vida, Ele muda a minha história, Ele muda a minha caminhada. E posso te dizer mais? Ele quer fazer isso. Coloque-se na disposição. Gideão começou escondido. E aqui agora ele está de frente para o grande exército. E ele vence esse grande exército. Se for da vontade de Deus, amanhã eu te explico qual foi a tática que Deus deu a ele, estratégia. E ele obedeceu à risca a estratégia e venceu bonito aquilo ali. Você está entendendo? Então, se você é improvável, fica atento. Deus pode usar você. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amanhã eu vou estar aqui de novo, em nome de Jesus. Perdoe o horário. Mas eu decidi ser uma improvável que não desiste. Amém? Eu vou estar aqui trazendo durante 21 dias uma palavra para o teu coração. Em nome de Jesus, eu fiz um propósito com o Senhor. E por mais que venham dias difíceis, independente do tempo, eu vou fazer tudo o que eu puder para honrar esse propósito. Faça a mesma coisa, independente da sua situação. Faça um propósito com o Senhor, honre esse propósito, que você vai ver Deus honrar você. Amém? Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos. Vai nessa força, porque o Senhor é contigo para te livrar, Gideão de Deus. Amém? Glória a Deus.